Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo no Estante Viva. Já começando 2025 com mais uma resenha literária aqui no canal. Eu sou o Arthur Campos, idealizador aqui do projeto Estante Viva, e hoje a gente vai falar sobre uma obra literária famosíssima de literatura brasileira, que é o A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Para quem não conhece, a Clarice Lispector, ela é naturalizada brasileira, ela chegou ao Brasil da Ucrânia aos 2 meses de idade, e ela criou-se em Maceió e Recife, só que ela foi para o Rio de Janeiro aos 12 anos de idade. Então, sobre todo esse contexto de Nordeste, da história dos nordestinos, ela escreve o A Hora da Estrela, que é a sua obra de despedida, porque ela morreu em 1977, em dezembro daquele ano. Então, lá no Rio de Janeiro, ela formou-se em Direito, ela trabalhou como jornalista e ela iniciou a sua carreira como escritora, sua carreira literária. Ela também morou por muitos anos no exterior, porque ela foi casada com um diplomata, ela teve 2 filhos, que é o Pedro e o Paulo Gurgel Valente, que inclusive tem uma edição nova desse livro A Hora da Estrela, que a editora Rocco está comercializando, que eu acredito que ou é o prefácio ou é o pós-fácio, que é escrito por um desses filhos dela. E a minha edição é essa edição lá de 1998, ela é uma edição bem curta. Hoje em dia a gente tem uma edição muito bonita da Rocco, que tem uma capa, né, com uma estrela aqui. É muito mais bonita do que essa edição, porque a minha edição é uma edição já muito antiga. Esse livro eu tenho há um tempo, porque ele foi pedido como leitura obrigatória nas minhas aulas de literatura lá no ensino médio. E eu acredito que ainda é um livro que é pedido, né, nos vestibulares, nas escolas, né, como leitura obrigatória. Eu acredito que a gente, quando lê esse livro quando é adolescente, ou até mesmo quando é criança, pré-adolescente, enfim, a gente não consegue compreender tantas e tantas nuances que essa obra apresenta. Então, por isso eu acho que ela é uma leitura importante para que a gente leia novamente na fase adulta. A gente também tem um filme, A Hora da Estrela, lá dos anos 80, não vou lembrar a época, não sei se é de 85 ou é de 87, que é um filme clássico brasileiro também. Eu assisti o filme após a leitura do livro e eu achei que o filme ele dá uma romantizada, né, na vida da personagem. Eu acho o livro muito mais dramático e muito mais forte em muitos pontos. E a partir disso, caso você queira assistir ao filme, eu recomendo que leia a obra primeiro e assista ao filme após, por puro lazer. Então, sem mais delongas, bora lá para a resenha. A gente tem nesse livro um narrador fictício que se chama Rodrigo SM. Esse Rodrigo SM, ele pode ser considerado um alter ego da Clarice, né? Eu fiz algumas pesquisas para poder saber se tinha alguma relação, se era uma pessoa que existia, mas realmente é um escritor fictício. E ele narra a história da Macabeia, que é a personagem principal dessa obra. E essa Macabeia, ela é uma sofredora, né? Eu muitas vezes me compadeci, queria que ela tivesse um final melhor, né? Mas infelizmente ela não tem um final tão legal. E a Macabeia, ela é uma nordestina que vem lá do Alagoas e tenta a vida no Rio de Janeiro como datilógrafa. Ela não é muito boa na datilografia e, na verdade, ela é uma pessoa que não é muito boa em praticamente nada do que faz. Ela é uma pessoa muito pobre, tão pobre que no livro fala que ela só comia cachorro-quente ou pão com mortadela. Ela é uma pessoa que não tem outras pessoas de confiança ao seu redor, né? O seu namorado atrai, com uma colega de trabalho, ela é muito maltratada pelas pessoas, então isso faz com que o livro tenha várias reflexões filosóficas sobre o que seria a existência do ser. É como se ela vivesse numa insignificância, numa pobreza extrema, numa miséria, e ela não se questionasse por isso, então ela era um ser que não existisse, né? Bem pesado. E uma coisa que eu gostei bastante é que o livro é muito bem escrito, né? A gente tem aí essa narração do Rodrigo SM, que retrata exatamente como é escrever um livro. Então ele fala das suas insatisfações, seus cansaços, suas impaciências, e por muitas vezes o leitor pensa que a Macabeia existe apenas na cabeça do Rodrigo SM.
Em outros momentos, a gente acha que o Rodrigo SM está narrando a história de uma conhecida, de alguém que ele viu na rua, que ele soube a história. Macabeia sofre pra caramba, ela é motivo de chacota por ela ter uma aparência tida como feia, então é retratado que ela é muito magra, né, devido à sua desnutrição. A Macabeia também é aversa ao silêncio, então ela não consegue ficar muito em silêncio, ela passa as suas horas ouvindo a rádio relógio, e nessa rádio relógio ela aprende muita coisa, muitas curiosidades, palavras novas. E quando ela confronta as outras pessoas, principalmente o seu namorado, sobre alguma curiosidade que ela ouviu nessa rádio, e ela é logo tratada de maneira grosseira. Isso irrita as pessoas. Então, como ela é muito jovem, como ela tem esses discursos muito desconexos, eu acredito que ela é uma personagem muito inocente. Ela traz muito essa inocência, essa pureza, ela é muito desligada, ela, enfim, ela não é boa no que ela faz. Sobre esse namorado que ela encontra, né, esse Olímpico de Jesus, tem toda uma dramatização, né, nesse romance, né, nesse conto, né, que fica aí entre o romance e entre o conto, na verdade, que esse Olímpico é uma pessoa de muito mau caráter. Ele trabalha numa empresa como operário, né, metalúrgico operário, e na primeira oportunidade ele furta os relógios dos colegas. Isso é bem trabalhado aqui na obra. E ele tem um sonho de ser deputado. Ele almeja, né, ascender socialmente, ser uma pessoa muito rica no futuro. Como o livro é um livro muito curto, a gente não sabe qual é o futuro desse personagem, o futuro do Olímpico. Então, após o final, né, a gente não sabe se realmente o Olímpico virou deputado, se ele enriqueceu ou se ele realmente foi preso, né? Porque ele estava no Rio de Janeiro fugido da Paraíba, ou seja, ele era um nordestino também. E ele tinha matado uma pessoa na Paraíba e ele fugiu para o Rio de Janeiro para tentar a vida lá. E na minha opinião, eu acredito que o Olímpico se aproveita muito dessa inocência e desse jeito que a Macabeia tem para poder ser grosseiro com ela, para poder dizer que ela não vale nada, para poder inferiorizar ela, principalmente numa parte que ele chama ela para poder tomar um café e ela pergunta se pode ser um café com leite. Ele logo fica irritado e fala: se for mais caro o café com leite, você é bastante. Então, assim, é uma grosseria absurda que fazem com essa menina. No emprego dela, ela constantemente é ameaçada de ser mandada embora por ela fazer a datilografia muito mal feita, papéis muito sujos. Então, assim, remete a ela não ter uma atenção, um zelo pelo trabalho que ela faz, por ela ser muito desligada e muito inocente. Assim como o Rodrigo SM, que acaba se apaixonando um pouco pela Macabeia, eu tive uma certa pena dela no decorrer da obra e eu fiquei torcendo para que alguma coisa de bom acontecesse na vida dessa menina. Porque quando eu leio essas obras, né, eu acabo tendo uma certa empatia pelo personagem e eu fico torcendo para que ele se dê bem, já que ele se dá mal na história inteira. E eu pesquisei sobre a obra, né, antes de vir trazer essa resenha também, e a obra é uma obra muito bem construída, né? Ela sempre tem o foco na Macabeia. Então, os outros personagens, o Olímpico, a colega de trabalho dela, que é a Glória, eles são personagens muito em segundo plano. A gente sabe mais da vida da Macabeia dos outros. Então a gente não sabe de onde essas pessoas vieram, a gente não sabe qual é o futuro dessas pessoas após o término da história. E na minha opinião, tudo acaba piorando quando a Macabeia ela é intuída pela sua amiga Glória, sua amiga não, sua colega de trabalho, né? E para ela se consultar com uma cartomante. Por que isso? Porque a Glória, ela se consulta com essa cartomante e a cartomante faz umas revelações para ela que na cabeça dela vai mudar a vida. Então ela recomenda essa cartomante para Macabeia. Justamente porque como ela via Macabeia muito triste, muito para baixo, ela pensou assim: Macabeia, você não pensa no seu futuro? E a Macabeia não respondeu. Né? Então ela não pensava no futuro, ela não filosofava sobre a existência dela. Então a Glória recomendou que a Macabeia fosse essa cartomante, que na cabeça dela vai mudar a vida dela. Então ela recomenda essa cartomante para a Macabeia
A Macabeia fica um pouco empolgada, né, para poder ter essas revelações, e a Glória até empresta um dinheiro para Macabeia ir até essa cartomante. A partir disso, se tudo já estava dando errado, agora piorou de vez. A cartomante, na verdade, vê um futuro maravilhoso para a vida de Macabeia, que ela ia encontrar um estrangeiro louro, olhos ou azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. É bem legal essa parte. E ela acaba vendo um futuro que não acontece. Um futuro brilhante, que ela iria sair do país, ia ficar rica, não ia passar necessidade mais. E na verdade, né, agora a gente vai ter um pouco de spoilers pro final. Ela não tem esse destino, né? Ela acaba morrendo, sendo atropelada, e ela, na verdade, é a nossa estrela. A Hora da Estrela acaba sendo um título bem escolhido, porque a Macabeia, ela intimamente, ela queria ser uma estrela de cinema como a Marilyn Monroe. Era o sonho dela. Ela fala isso para o Olímpico, que rapidamente ridiculariza esse sonho. E assim como Marilyn, né, a hora dela, de Macabeia, infelizmente chegou. Então, como vocês podem ver, a obra, o livro, no caso, é um livro muito curto, só que é um livro muito denso, porque é repleto de reflexões sobre a existência do ser, sobre a necessidade de se questionar, sobre pensar no seu futuro, pensar no que pode vir. A Macabeia, ela é o retrato de uma inocência, de uma vida difícil, de uma constância em não se encaixar onde ela está, justamente porque ela era uma nordestina tentando se encaixar no Rio de Janeiro, muito pobre. Então existir era uma ilusão para ela, justamente porque ela vivia numa pobreza, numa miséria extrema. Então a existência do ser, nesse caso, para ela, não era real. Eu recomendo bastante a leitura do livro. É um livro que faz a gente pensar. Eu queria muito que Macabeia tivesse um final mais alegre, porém isso não acontece. Deixe nos comentários se você gostou da obra, se você já leu essa obra, se você tem interesse na escritora Clarice Lispector. É uma obra bem interessante, que dá para conhecer o estilo de escrita da autora. Lembrando que tem aí o filme, mas eu recomendo que você assista ao filme após a leitura do livro. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.